Olá pessoal, nesse vídeo eu irei falar sobre os desenhos necessários para apresentar um projeto padrão concessionária quando se trata de um ramal de entrada subterrâneo. Além dos desenhos que já vimos da planta de localização, diagrama unifilar, detalhe do quadro de medição, a vista frontal e a vista lateral, o detalhe do aterramento já vimos também nos vídeos anteriores, e com relação à parte do detalhe do ramal de entrada é que já começa a mudar. Então, analisando aqui, nós temos aqui o poste da concessionária, é necessário informar no desenho. Aqui nós temos a placa do ramal subterrâneo. Essa placa é a placa de identificação da unidade, onde contém o nome da rua e o número da residência da unidade. Informação das fitas Bandit, a especificação do eletroduto. Todo ramal de entrada subterrâneo, o eletroduto ele deve ser galvanizado a fogo, parede média ou parede pesada, até a primeira caixa. Então, até esse ponto aqui o eletroduto é galvanizado. Da saída da caixa CP01 até chegar no quadro, esses eletrodutos eles podem ser em PVC. Então, aqui nós temos a distância entre o poste e a primeira caixa de passagem. É necessário uma distância de 50 centímetros, distância mínima, pode ser mais. Aqui temos as dimensões da caixa. Iremos ver no desenho mais à frente o detalhe dessas caixas. É necessário informar que em cada caixa de passagem deverá conter 2 metros de sobra de cabo. Aqui temos a especificação do eletroduto de PVC, ou seja, nesse ponto dessa caixa até chegar no quadro, será utilizado o eletroduto de PVC. Aqui temos o quadro de medição coletiva, onde o eletroduto sai da última caixa e vai até o quadro. Dependendo da distância dessa caixa de passagem até o quadro, não é necessário instalar essa segunda caixa. O eletroduto ele pode ir direto. Simplificando dessa forma, mas para vermos essa opção. Aqui temos o detalhe do aterramento, como já vimos nos projetos anteriores. Com relação às cotas, pessoal, as cotas elas seguem os mesmos parâmetros do projeto para quadro coletivo. Nesse caso aqui estamos exemplificando um ramal de entrada subterrâneo para atender um agrupamento de medição, ou seja, um quadro coletivo. Então já vimos essas cotas no vídeo anterior, onde do topo da primeira caixa de cima até o solo deverá conter 1,70 m. Como cada caixa tem 52 centímetros, então o quadro ele vai ficar numa disposição onde ele irá ocupar na vertical 1,56 m e sobrará 14 centímetros de base, ou seja, o quadro ficará acima dessa base aqui de 14 centímetros. Então o próximo desenho, pessoal, que é necessário apresentar é um projeto de ramal subterrâneo, é esse daqui, é um detalhe do poste onde contém a estrutura da concessionária. Esses desenhos ele foi extraído da própria norma da concessionária, da NDU 003. Aqui é a especificação da placa de identificação, onde deverá ser informado o nome da rua e o número da residência. Então aqui temos o comprimento do eletroduto, ou seja, do cabeçote até o solo deverá possuir 6 metros de comprimento. Aqui fala novamente sobre a distância entre o poste e a primeira caixa, deverá ser de 50 centímetros. Esses desenhos, pessoal, nós podemos ver que eles são bastante simples pelo fato de a gente não precisar desenhar. Esse desenho já tem na norma, já ensinamos nos vídeos anteriores como importar os desenhos da norma para o AutoCAD. E o próximo desenho, no caso, é o detalhe das caixas de passagem. Então, no caso, essa é a CP01, onde possui essas dimensões, 52 centímetros por 44 centímetros. Aqui tem os detalhes da tampa. Essa tampa de ferro é a que fica na parte rente ao solo. E essa subtampa que fica abaixo dessa tampa de ferro, ela possui uma chapa mais fina, porém ela possui o dispositivo para selo. Então os fornecedores homologados da concessionária, eles já vendem essas caixas já no padrão da concessionária. Aqui temos as dimensões necessárias. Então todos esses desenhos também foi extraído da norma, e eu vou estar passando também para vocês essa biblioteca. E além desse desenho tem esse detalhe também, que é o detalhe do trecho onde irá passar o eletroduto. Aqui no caso está informando a simbologia do eletroduto. E acima desse eletroduto, do fundo dessa caixa, dessa canaleta onde irá passar essa tubulação, do fundo dela você irá contar uma cota aqui de 35 centímetros para instalar em todo o percurso do eletroduto essa faixa de advertência, onde tem cuidado do cabo elétrico abaixo. Caso seja necessário alguma obra, por exemplo, das concessionárias de água, ou seja, qualquer escavação que for necessário fazer nesse trecho, então essa placa de advertência ela serve justamente para
que as pessoas possam visualizar que ali possui uma rede elétrica passando naquele ponto. Então, fora os desenhos que já vimos, pessoal, no caso, esse daqui é o detalhe da entrada, o que diferencia é só a questão do percurso e as caixas de passagem em relação aos demais projetos que já vimos. E esses três são os novos desenhos que é necessário apresentar. O detalhe do poste e do ramal subterrâneo com as suas cotas. Esse outro desenho que é o detalhe da caixa de passagem, a CP01, no caso do nosso projeto. E esse terceiro desenho que é esse detalhe da faixa de advertência e as cotas com relação a essa canaleta do percurso da tubulação. Então, como podemos observar, pessoal, os desenhos no caso de um projeto para ramal subterrâneo é muito simples, uma vez que já temos essa biblioteca de desenhos. E se por um acaso você for fazer um projeto de uma outra concessionária, é muito simples também, para que você possa pegar o projeto na norma dessa concessionária. Estarei mostrando aqui mais uma vez, eu já mostrei nos vídeos anteriores, mas podemos ver aqui, ó, muito simples. File, Import, escolhemos a norma, por exemplo, deu 003, vamos procurar aqui algum desenho, então clicamos nele, damos um OK, e aí o desenho ele já é exportado. Então podemos ver aqui que o desenho ele já vem exportado e vetorizado para o AutoCAD. Então dessa forma fica muito mais simples e muito mais prático para estar elaborando um projeto padrão concessionário, uma vez que boa parte da biblioteca dos desenhos já se tem pronto nas normas. Lembrando que o ramal é considerado subterrâneo quando ele sai da própria estrutura da concessionária. Ou seja, se a minha unidade, suponhamos que aqui temos o limite do terreno nessa linha. Então esse poste está na via pública, está na calçada. Então saindo da estrutura da própria concessionária, a nossa entrada de corrente vai em direção à edificação. Aqui é o muro ou limite do cliente, então nesse caso é considerado um ramal de entrada subterrâneo. Se por um acaso o limite do terreno do cliente for aqui nesse ponto, por exemplo, e o poste da concessionária ele estiver mais à frente aqui, por exemplo, e o ramal de serviço, ele fizer essa interligação, então isso aqui não é um ramal subterrâneo, pessoal. Isso aqui é uma entrada aérea. A saída aqui da entrada de corrente até o quadro é que está vindo de forma subterrânea. Mas nesse caso, quando acontecer essa situação aqui que eu estou mostrando agora, não é necessário apresentar algumas documentações, inclusive alguns detalhes do desenho, como por exemplo esse detalhe aqui. Então essa placa de identificação também não precisa conter nem no projeto, nem na instalação. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.